Do programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, prazer estar aqui com vocês. Vamos dar continuidade àquela história da quarta revolução industrial, né? Muita gente me perguntou o que eu achava. Eu acho curioso que no Brasil ainda seja uma novidade falar em quarta revolução industrial, porque ela é o que a gente chama internacionalmente de uma buzzword, né? Quer dizer, ela é uma palavra que é uma palavra do momento, ela é uma palavra da moda no mundo inteiro, né? Ela é uma palavra que todo mundo está falando, porque o Elon Musk, que é um empresário que está aí nos holofotes, né? Está falando de quarta revolução industrial, então todo mundo está falando disso. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de quarta revolução industrial, Illuminatis, países, né? O que significa essa quarta revolução industrial na prática, para o Brasil, por exemplo, né? Por exemplo, quando o Elon Musk fala de UBI, né, Universal Basic Income, renda mínima universal, a ser distribuída a todos os cidadãos, quer dizer, a renda mínima na Holanda, por exemplo, é R$ 2.800 em euros, é 600 e poucos euros, 700 euros, né? E os preços de lá às vezes são mais baixos que os daqui, porque você tem habitação social, porque você tem seguro saúde, você tem um sistema de saúde que realmente funciona. Então, se por exemplo, se o governo da Holanda der para todo mundo R$ 2.800 por mês, né, as pessoas vivem, né? Mas se o Brasil, por exemplo, se o Brasil, por exemplo, der um salário mínimo de R$ 900 ou R$ 1.000 para todo mundo, resolve ou não resolve, né? As pessoas vivem, mas numa pobreza extrema, né? Ou nem conseguem, né? Se tiver que tomar remédio, se tiver filho, não consegue sustentar, né? Então, por exemplo, essa questão da automação, ela é um problema muito maior em países subdesenvolvidos como o Brasil ou como a Índia. A Índia também já está numa lama que não tem nem faz diferença. Mas, por exemplo, ela é um problema muito maior em países como a África, né? Ou a Bolívia, entendeu? Do que, por exemplo, para uma Suécia ou uma Holanda, onde já se aplica uma renda mínima gorda de 2.000 e tantos reais, com apartamento do governo, com seguro de saúde do governo, com transporte grátis, entendeu? A pessoa não sente muito estar desempregada. A única diferença, eu morei na Holanda, é que hoje em dia, se você está nesse sistema de renda mínima, lá em Amsterdã, o governo fica insistindo para você arrumar emprego. E nesse caso não. No caso daqui 20 anos ou 30 anos no futuro, o governo não ia falar mais nada. Simplesmente falar assim, beleza, fica aí com a sua renda mínima vivendo. Mas acontece que, por exemplo, países pobres como o Brasil, por exemplo, não tem como arcar essa renda mínima e a base de pobreza populacional é muito larga. Tem muita gente pobre já. Então, você vai engordar mais ainda essa base de pobreza, não tem como, né? Então eu só posso pensar que aquilo que os Illuminatis, ou eu prefiro chamar de Bilderbergs, porque eles se encontram num hotel que não é mais o Bilderberg. O primeiro hotel foi o Bilderberg, por isso o nome, mas eles se encontram em hotéis em Portugal, Grécia, etc., que são os poderosos do mundo, né? Sabem que uma redução populacional se faz necessária. Até a população já começa a entender isso, né? De que não tem jeito. Então, por exemplo, você tem duas maneiras de reduzir população: pela entrada ou pela saída. Ou você diminui o número de bebês, ou você encurta a vida das pessoas, né? Os dois casos mexem com a moral, mexe com o instinto de autopreservação das pessoas, né? Por isso que os Illuminatis ou os Bilderbergs não falam disso aí abertamente, né? Você não pode falar nem de um lado, olha, você até falar tenha menos filhos já foi feito, né? Várias vezes, entendeu? Com campanhas de controle de natalidade, né? Numa certa forma, a promoção da homossexualidade, a promoção do aborto, etc., são coisas para diminuir a população, né? Mas não chega a ser suficiente para chegar naquilo que os Illuminatis colocaram lá nas pedras da Geórgia. Quem não sabe
o que são as pedras da Geórgia, são aquele monumento que está lá na Geórgia, obviamente, que parece um Stonehenge, e que está escrito em vários idiomas, levaram a humanidade a menos de 500 milhões de pessoas em perfeita harmonia com a natureza. Quer dizer, os Illuminatis, penso eu, né, seja lá quem fez isso aí, um ecologista, né, nos anos 70, acredita que 500 milhões de pessoas é o número ideal de humanos para habitar na Terra sem impactar a natureza. Ou seja, você divide a humanidade por 14 e tira 13 avos dessa humanidade, dentro de um prazo, evidentemente, de 20, 30, 50 anos, né? Mas para isso você tem que encurtar a vida das pessoas. Então eu acredito também que, de um lado, eles colocam anticoncepcionais na comida e tudo mais. De outro lado, eles colocam coisas para ter câncer mesmo, para causar câncer, para encurtar a vida, né? Eu entendo que isso é a maneira como eles vão fazer, ou fazer uma terceira guerra mundial, ou uma grande tsunami, ou, entendeu? Uma série de guerras locais. Alguma coisa os Illuminati vão acabar tendo que criar. Eu não consigo entender de outra forma para chegar nesse número tão baixo, né? Não é tão baixo, na verdade. 500 milhões de habitantes, né? É baixo na nossa cabeça atual, mas há 200 anos a população mundial era essa, no tempo da Maria Antonieta. Entendeu? Menos que isso, né? Ela cresceu exponencialmente com a Revolução Industrial. E como a Revolução Industrial agora está virando para uma outra coisa, está virando para uma coisa de não precisar de força de mão de obra, de não precisar de mercados, de ter um excesso de pessoas, eu não tenho dúvida que eles vão voltar atrás, né? Que eles vão começar a querer reduzir a população. Porque por 200 anos foi interessante aumentar, e agora se torna interessante diminuir, né? Eu nunca teria um filho nesse mundo, entendeu? Sei que muita gente tem, se preocupa, eu acho que deve ser muito complicado ver isso, porque eu só posso imaginar que no século XXI as coisas vão ser muito mais difíceis do que foram na minha época, né? Eu nasci nos anos 60, cresci nos anos 70, 80, 90 e tenho visto o mundo piorar frequentemente nessas últimas décadas. As coisas para os jovens ficando muito mais difíceis, arrumar emprego, se colocar, ter estabilidade, ter garantias trabalhistas. Isso é no mundo inteiro, né? Tá? Mas eu me preocupo muito assim, por exemplo, existe aquele ditado chinês, né? Quando os porcos gordos emagrecem, os magros já morreram. Quer dizer, o impacto de uma quarta revolução industrial no Brasil vai ser 1000 vezes mais terrível do que vai ser, por exemplo, na Holanda, né? Que sempre sabe se preparar para as coisas e que tem uma população desse tamanhinho, né? Eu vou falar mais disso em outras ocasiões, tá? Conforme vocês vão reagindo e concordando ou discordando de mim, a gente vai falando sobre isso, tá? Eu poderia fazer uma live, mas as lives são tão confusas, eu prefiro ver o feedback das pessoas e depois responder, ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.